Hoje eu separei alguns slides para guiar esse webinar, as coisas que eu vou estar comentando com vocês aqui. E queria trazer alguns assuntos, né, uns pontos para falar sobre os desafios ao criar o backlog do produto. E não só falar dos desafios, mas bem como algumas dicas de como vocês podem superar esses desafios também. E para quem não me conhece, eu gostaria de me apresentar. Então, eu sou Leandro Bodo, eu trabalho como Senior Technical Product Owner numa agência digital aqui da Inglaterra. Estou morando aqui desde 2016. Eu tenho mais de 11 anos de experiência na área de controle e garantia da qualidade, trabalhando com normas como ISO 9001, 22000. E eu tenho 10 anos trabalhando com transformação digital e trabalhei com clientes pequenos, médio, grandes, alguns deles atualmente estou trabalhando com BP, mas já trabalhei também com clientes entregando produtos para clientes como Coca-Cola, Unilever, GSK, Smithers e Forest England. E na parte de formação acadêmica, eu sou mestre em ciência da computação pela Unesp, na área de engenharia de software. Eu tenho duas especializações, uma em Product Management pela Universidade de Alberta, do Canadá. Tenho também uma especialização em desenvolvimento web, usando tecnologias Java pela Universidade Sagrado Coração, de Bauru, do interior de São Paulo. E eu sou formado em bacharel de Sistema de Informação também pela Universidade Facol. Possuo duas certificações pela Scrum Alliance, o CSPO e o Advanced CSPO. Bom, eu coloquei uma agenda aqui, / escopo, só para alinhar, né, as expectativas, porque como o tema é o desafio do backlog, tem muita coisa que a gente pode cobrir, mas como o nosso tempo é limitado, gostaria de focar no que eu acho que são as maiores dores, vamos dizer assim, de gerentes de produto, product owners. Então, o objetivo hoje é que você entenda, né, de uma forma geral, o backlog do produto, algumas técnicas que são usadas para a criação deste backlog, os formatos também, os modelos que devem se usar nos itens do backlog do produto, assim como qual que é o tamanho ideal de um item de backlog do produto, o que é muito grande, o que é muito pequeno. Em termos de backlog, qual que é a granularidade ideal do backlog do produto. E no fim, gostaria de compartilhar 3 dicas que vocês podem aplicar nas suas histórias de usuário, que com certeza vai fazer com que você melhore o uso, a escrita das histórias de usuário. Ok? E para ter certeza, eu tenho quase certeza que todo mundo que está aqui já conhece o Scrum, mas só para a gente ter uma base, né, eu vou falar um pouquinho bem rapidamente do Scrum, se porventura alguém nunca ouviu falar, né, não conhece o Scrum. Então, o Scrum ele é um framework para você desenvolver, entregar e manter produtos complexos. Obviamente que ele está sendo mais usado na área de informática, né, na área de computação, na área de desenvolvimento de software, mas ele também pode ser aplicado para outras áreas. A minha experiência é com desenvolvimento de software, então vou focar mais aqui com exemplos de software, mas eu também tentei trazer alguns exemplos genéricos para quem não, porventura, não é da área de software. E uma imagem para representar o que o Scrum é como framework, como um método, né? Se a gente pegar da esquerda para a direita, a gente tem o backlog do produto, que eu vou focar bastante tempo no webinar falando do backlog do produto, então agora eu vou me limitar a falar, imaginem que é só uma lista de coisas a fazer, ok? Vamos pensar de requisitos por enquanto. E do Product Backlog, existe algo que chama Sprint Planning, que significa fazer um planejamento daquilo que o time vai começar a trabalhar no que eles chamam, que o Scrum chama de Sprint. A Sprint nada mais é que uma time box, então é definido um período de tempo, pode ser, por exemplo, 2 semanas, 3 semanas e 1 mês. E a ideia é como se fosse uma sprint mesmo, como se fosse, você define o objetivo e tenta correr dentro desse período de tempo para entregar e atingir aquele objetivo. Então, quando uma sprint está completada, vamos supor, dentro de 2 semanas, a sprint 1, começa-se a sprint 2 com novos objetivos, novas coisas para tentarem ser desenvolvidas. E então a ideia é que dentro dessa sprint planning defina os objetivos e os itens que vão ser trabalhados pelo time e ela passa a mover para o que é chamado de sprint backlog, que seria os itens que foram comprometidos ali, que o time está comprometido a entregar dentro desse intervalo de tempo de uma sprint. E obviamente que na sequência direita a gente tem o time, que é o Scrum, que na parte de software é formado por desenvolvedores, engenheiros, arquitetos, o pessoal de QA, de teste. E a ideia é que eles tenham reuniões diárias, chamadas Daily Scrum,
para tentar identificar o que eles fizeram ontem, obviamente alinhado com o objetivo que eles estão tentando atingir, o que eles vão fazer hoje e se de repente eles possuem algum tipo de impedimento, algum tipo de bloqueio que vão, obviamente, bloquear eles de atingir aquele objetivo ou de executar aquilo que eles estão planejando. E no final da sprint tem o que se chama de sprint review, que é para basicamente identificar se os objetivos foram atingidos ou não. E ao término da sprint, existe também o chamado produto potencialmente liberável ou potencialmente entregável, que no caso do software é uma parte, né, ou um produto que o Product Owner pode decidir liberar para produção ou não. E ao término da sprint também ocorre o que está no topo desse desenho, que é a chamada retrospectiva, que é uma forma de melhoria contínua, onde o time tenta identificar as coisas que eles fizeram que deram certo e eles pretendem continuar fazendo, e as coisas que de repente não deram muito certo, e aí coloca-se um plano de ação em cima disso para tentar melhorar e evitar que essas coisas aconteçam novamente. Então, essa é uma forma bem resumida que eu trouxe aqui para alinhar, né, o entendimento do Scrum, mas como eu disse, a gente vai focar mais agora na parte do backlog do produto, Product Backlog. Então, eu comentei do backlog do produto. Então, o que é o backlog do produto? Então, o backlog do produto é uma lista ordenada do que é necessário no produto. Então, perceba que eu coloquei ordenada com letra maiúscula e foi intencional, foi de propósito. Porque tem muita gente que confunde prioridade com ordem. Então, eu gostaria de elaborar um pouquinho nessa questão dessa diferença entre prioridade e ordem, ok? Então, para mim, prioridade está focada no valor que você quer atingir. Ordem, ela está mais relacionada no como fazer. Então, vou trazer alguns exemplos aqui para tentar exemplificar melhor o que eu estou querendo dizer. Então, imagina que eu tenha uma lista minha, pessoal, de coisas que eu quero fazer. Okay? Então, nesse caso aqui, eu tenho fazer um curso online, comprar comida, pagar pela internet, pagar água. Se eu colocar como meu objetivo, como algo maior, como algo que vai trazer um valor para mim, a habilidade de aprender online, porque isso vai me trazer um conhecimento que eu vou conseguir, de repente, melhorar o meu salário, melhorar o meu cargo na empresa, ou até buscar um cargo melhor, que eu estou trabalhando nas minhas habilidades. Então, fazer o curso online seria a prioridade mais alta, vamos dizer assim. Comprar comida poderia ser média, pagar a internet poderia ser baixa e pagar água também poderia ser baixa. Então, estou usando essas palavrinhas alta, média e baixa para representar essa questão da prioridade. Tem algumas pessoas que, ao invés de usar a palavra alta, média e baixa, porque às vezes tem uma lista muito grande, acaba até usando as siglas P1, P2, P3, para identificar também as prioridades. No caso, estaria utilizando nessa lista minha de coisas que eu tenho para fazer. O problema que eu vejo quando a gente tenta transcrever isso de um objetivo de valor para uma ação, que seria, beleza, agora eu vou executar esse plano, minha Siri ativou aqui, deixa eu desativar, desculpa. Quando eu vou acionar esse plano, o problema de eu ter a prioridade é que, se eu for seguir essa ordem, percebam que comprar comida e pagar pela internet, os dois têm a prioridade 2, os dois são P2. E com duas prioridades 2, eu não consigo saber qual seria a ordem que eu executaria isso. Se eu conseguiria executar primeiro a comprar comida ou primeiro pagar pela internet. Não dá para saber, não tem como saber, porque os duas, nessa lista minha aqui, possuem a mesma prioridade, elas possuem o mesmo valor. Então, se eu perguntar para vocês aqui, o que eu fiz primeiro, o que eu fiz segundo, o que eu fiz terceiro, olhando nessa lista, vocês poderiam pensar algo como, bom, primeiro eu fiz o curso online, porque é o que vai me trazer maior valor, depois eu comprei comida, depois eu paguei pela internet, paguei a internet, e depois, por fim, eu paguei a água. Mas e se, na verdade, eu falar para vocês que a sequência que eu segui foi, primeiro eu comprei comida, depois eu paguei a internet, depois eu paguei a água, e por fim, eu fiz o curso online. Pode parecer que não faz muito sentido, porque o curso online era a minha prioridade mais alta, era o que traria o maior valor para mim. Porém, a gente tem que entender que as prioridades, elas mudam dependendo da necessidade, elas mudam dependendo do momento. Então, vamos supor, quando eu coloquei aquela lista, obviamente que a prioridade minha era aprender online, mas vamos supor, não estava com fome.
E aí, num determinado momento que eu fui executar, eu estava com fome. Então, a comida ela passa a ser uma necessidade maior para mim. Então, eu acabo tendo que comer primeiro, até para depois eu conseguir estudar sem estar com fome, que de repente, sei lá, vai me dar sono, eu não vou conseguir aprender da maneira que eu queria. E a questão do curso online, por que ele ficou depois, inclusive, de pagar pela internet? Porque existem coisas como dependências de valor que faz com que eu tenha que pagar a internet para que eu tenha a internet disponível e depois, por fim, conseguir fazer o curso. Porque se de repente eu tento fazer o curso sem pagar a internet, eles me cortam a internet, eu não consigo atingir o curso. Então, por isso que é importante seguir uma ordem, quando a gente fala de backlog, que a gente está relacionado na execução, para a gente conseguir conquistar o valor que seria o objetivo final, ok? Vou te dar um outro exemplo. Imagina que você mora num lugar que chove bastante, ok? Então chove muito, não para de chover, e aí você decide construir uma casa porque você precisa de um teto para se proteger dessa chuva, ok? Então imagina que essa seja a casa. E aí se você pensar qual que é a tua prioridade maior, ou seja, o que vai te trazer o maior valor, seria na verdade o teto, ok? Prioridade maior seria o teto, que é o que vai te trazer o maior valor. Porém, para você ter o teto dentro de uma casa, você precisa ter uma fundação, parede, vedação, parte elétrica, hidráulica. Então, se a gente pensar de novo, prioridade versus ordem, a minha prioridade seria o teto, que seria a minha prioridade mais alta, porque é o que vai trazer mais valor, é o que eu estou procurando para me esconder da chuva. Fundação poderia ser baixa, as paredes de vedação poderia ser média, e a hidráulica e elétrica poderia ser baixa. Porém, de novo, na hora que a gente vai trazer isso para uma sequência, para uma ordem, eu tenho que seguir, primeiro eu tenho que ter a fundação, porque eu não consigo ter o teto se eu não tiver a fundação, depois eu tenho que ter a parede, a vedação, e aí sim eu consigo atingir, né, desenvolver o teto nesse exemplo da casa, e por fim poderia ser a elétrica e a hidráulica. Então, percebam que existe essa questão de dependência quando a gente está falando de prioridade, então por isso quando a gente fala de backlog do produto, a gente tem que falar numa ordem de execução, para evitar essa questão de ter dois itens na mesma prioridade, você não saber qual dos dois pegar primeiro, e para conseguir resolver também um pouco essa questão da dependência que eventualmente possa existir. E se trouxermos isso agora para a parte de software, imagina que um cliente ele peça para você desenvolver uma plataforma de comércio eletrônico, um e-commerce, por exemplo. E aí ele fala para você que o checkout é a parte mais importante, é o valor, é o que ele está querendo no produto, porque é o jeito com que ele vai fazer o dinheiro dele. Então, no momento da compra, obviamente, o checkout é a parte mais importante. Só que você não consegue ter um checkout sem ter um produto, por exemplo. Você não consegue ter um checkout sem ter, de repente, sem oferecer uma lista de produtos para o seu cliente, por exemplo. Então, quando a gente pensa em trazer isso para o backlog do produto, então a gente poderia ter uma sequência mais ou menos desse jeito que está na tela, onde eu tenho os detalhes do produto como sendo, a página de detalhes do produto como sendo a minha primeira coisa que eu faria, a lista do produto depois, porque aí você pode ter a lista de produtos, clicar e ver uma página mais detalhada do produto. Aí sim teria a parte de compra, onde eu posso depois informar meus dados e finalizar a compra. Então essa seria uma jornada, obviamente que aqui está extremamente simplificada essa jornada de compra de produto, mas é para vocês entenderem que o backlog, de novo, ele deve ser ordenado e não priorizado, ok? Então, essa parte de lista ordenada, espero tenha ficado claro. Outra coisa que o backlog do produto ele é uma lista dinâmica e ela nunca está completa. Dinâmico significa que é algo que pode, e na minha experiência, vai mudar. Tem gente que não gosta de mudança, mas em métodos ágeis, usando Scrum, as mudanças elas acontecem e elas são bem-vindas, bem diferente do método cascata, onde você tem um escopo que é mais fixo, você tem um contrato, tem toda uma parte burocrática que às vezes impede de você mudar e reagir nas mudanças. No Scrum você tem essa flexibilidade e o backlog também ele nunca está completo, porque à medida que você pega mais feedback dos clientes, você vai trazendo isso para e cada vez mais melhorando o seu produto. Obviamente que se eu tenho trabalhado bastante com projetos que viram eventualmente um produto, mas você acaba tendo um tempo e um budget limitado para entregar, então a gente tem que focar no conhecido MVP, que é o produto minimamente viável,
porque senão também você vai ficar eternamente desenvolvendo esse produto, esperando o melhor momento de ir para o marketing. Você precisa definir o que seria um limite aceitável, que eles chamam o minimamente viável para você ir para o mercado e começar a colher os frutos e, de repente, obviamente, iterar e ir melhorando esse produto. E aí existe uma técnica bastante interessante que eu tenho usado bastante com os meus times aqui, que chama Moscow, que ela ajuda bastante a você identificar e aí sim priorizar o que deve ser feito antes, o que deve ser feito depois. Então, nessa tabela aqui eu tentei trazer o significado desse Moscow, mas na verdade é a junção de várias palavrinhas. Então, o MO, em inglês, é must have, que significa tem que ter, em português. Então, esse MO, na verdade, são coisas que são vitais para o seu produto, ou seja, que você não consegue ir para o marketing, para o mercado, sem essas features, sem esses itens que foram definidos como sendo o must have. Que seria, por exemplo, nesse exemplo do e-commerce, seria um produto ou seriam leis, qualquer normas, por exemplo, que você tem que seguir como GDPR, se de repente tem alguma lei que precisa ser seguida, então é um must-have, você não tem como ir para o marketing sem ter aquela funcionalidade ou sem atender aquela especificação. O S significa should have, que em português é deveria, que são coisas que são importantes para o sistema, mas não necessariamente são imprescindíveis. Te dar um exemplo, um carrinho de compra, por exemplo. Você fala, mas esse carrinho é imprescindível? Não, você pode, de repente, numa primeira interação, permitir com que o consumidor ele compre um produto por vez, ele compra e faz o pagamento, compra e faz o pagamento, sem ter a opção de adicionar no carrinho. Então, você conseguiria concluir uma compra, por exemplo, sem carrinho. Outro exemplo, integração com cartão de crédito. Obviamente que vai variar de business para business, mas pode ser que, de repente, numa primeira interação, você faça um pagamento com boleto, ou, de repente, um pagamento por PayPal, enfim, tem que analisar os indicadores para ver se seria um should ou must have, mas você poderia, sim, ter uma integração com cartão de crédito como sendo algo que deveria fazer parte do seu produto, mas não essencialmente seria essencial. O CO seria could have, que seria poderia ter, que inclui coisas que são legais de ter no sistema, como, por exemplo, buscar endereço por CEP. Então, de novo, numa versão inicial, você pode ter só um formulário onde você digita o endereço completo e capta aquela informação do cliente. E interações futuras, você poderia ter um buscar endereço por CEP, por exemplo, mas não é essencial para a primeira interação. Outro exemplo, autocompletar busca. Quando você está fazendo busca, você ter a palavrinha lá sendo autocompletado. Você também não necessariamente precisa dela, são coisas legais de você se ter. E por fim, as coisas que você não vão ter, que é o won't have, que são coisas que vão adicionar pouco ou nenhum valor, ou de repente podem ser entregues no futuro distante, como por exemplo a opção de compartilhar um produto, como a opção, por exemplo, de recomendar produtos utilizando inteligência artificial. Também poderia ser algo que você fala, olha, numa versão inicial a gente não tem condição do budget de incluir essa funcionalidade, essa feature, mas no futuro isso pode entrar como uma melhoria, dependendo dos dados, ou de repente nem entrar, nem fazer parte do produto completamente. E aí a ideia, quando você aplica essa técnica no seu backlog, é que você tenha um mapeamento mais ou menos como esse da tela, onde você terá alguns itens como sendo must-haves, outros itens como sendo should-haves, could-haves and won't-haves. E a ideia é que todos os must-haves, eles seriam o que seria basicamente o teu MVP, fariam parte do teu MVP. E aí, a partir desse must-haves, você conseguiria aí sim, identificado que essas são as prioridades, esses são os que formaram o MVP, começar a trabalhar na ordem do teu backlog. E, obviamente, como eu falei, é uma lista dinâmica, uma lista viva, então essas prioridades elas podem e vão mudar, ok? Mas espero que essa técnica ajude, caso vocês não tenham ouvido falar delas antes. Outro ponto sobre o backlog é que ele e deve ser a única fonte dos requisitos. Ela deve ser
a única fonte de dados. Então, eu sei que tem bastante gente que gosta, né, de usar planilhas para identificar o backlog do produto, identificar os requisitos, assim, não tem problema nenhum com isso, já usei bastante no passado, mas tente usar uma fonte só, tente deixar num lugar só. Principalmente para evitar ambiguidade, para evitar de você sair atualizando ou tendo que lembrar de atualizar informações em vários lugares, inclusive quando stakeholders ou até o product owner precisa buscar essas informações, ele vai saber exatamente aonde que isso vai estar. E obviamente que hoje em dia existem várias ferramentas grátis por aí, eu já cheguei a usar algumas que são bem interessantes, como o Pivotal Tracker. Eu não sei, confesso que nunca tinha ouvido falar dessa ferramenta quando eu estava no Brasil. Trello é bem famoso, o Miro é bem famoso também. E, obviamente, que aí existem as soluções mais profissionais, dependendo do tamanho do seu time da empresa, como o Azure DevOps da Microsoft, o Jira, eu acho que são os mais difundidos, os mais famosos, mais famosas ferramentas. E, por fim, mas não menos importante, o Product Owner, ele é o responsável pelo backlog do produto. Então, ele é responsável pelo conteúdo, ele é o responsável pela disponibilidade e ele é responsável pela ordenação do backlog. E uma dica de ouro que eu queria passar para vocês é que, assim, para quem é Product Owner, é que não perca tempo detalhando o backlog todo, ok? Então, se a gente imaginar esses itens verdes aqui, né, como sendo o meu backlog, nesse exemplo, perceba que os itens que estão no topo, eles são mais detalhados, eles estão mais fininhos, porque eles estão numa fase que a gente fala que eles já foram refinados, enquanto os itens que estão mais abaixo, eles estão menos refinados. Podem perceber que eles estão mais grossinhos, significa que eles estão maiores por falta de informação, ou porque não foi discutido, ou porque de repente é só um placeholder que está lá. Mas justamente é essa a ideia, quando você criar um backlog, não um detalhe inteiro, inclusive se você tiver um backlog muito grande. Por quê? Porque a ideia é que os itens do topo, eles têm que estar refinados, porque esses são os itens que vão entrar para a planning, e da planning vão fazer parte do backlog da sprint. Então, esses itens, eles realmente têm que estar bem definidos, bem refinados. Porém, o que pode acontecer? Pode acontecer de um item, de repente, a partir de um determinado momento, passar a ter uma ordem maior do que um item que estava acima. Então, se você perdeu tempo detalhando aquele item, ele cai na tua fila, ele pode mudar, ele pode ser esquecido, ele pode ser deletado. Então, não perca tempo detalhando tudo, porque a ordem ela pode mudar a depender daquilo que você está querendo atingir. Outra coisa, itens novos, eles podem ser adicionados ao seu backlog a qualquer momento. Como eu falei, é uma lista dinâmica, é uma lista viva. Então, o backlog, ele vai se formando e se moldando dependendo da necessidade do valor que você quer atingir. No caso, focado no usuário e no cliente. Outra coisa é que itens muito grandes no backlog, eles devem ser divididos. Então, a ideia de você ter um placeholder gigante, que você pode ter certeza que em um determinado momento isso vai ter que ser quebrado em partes menores para o time conseguir trabalhar. Então, o Rambo vai vir com a faquinha lá e vai dividir isso em partes menores. E, por fim, como eu comentei, pode acontecer de um item, inclusive, ser descartado. De repente, aquilo não é uma prioridade mais, de repente o mercado mudou para uma direção que aquilo não faz mais sentido, ou o custo, o esforço para desenvolver aquilo versus o valor que aquilo vai trazer não compensa mais ter aquilo. E se você tivesse perdido muito tempo tentando refinar ou adicionar mais detalhes naquele item, seria um tempo basicamente perdido, porque justamente as coisas elas podem e vão mudar. Ok? Mas do que é formado? Estou falando do backlog do produto e do que é formado o backlog do produto. Bom, o Scrum chama isso de itens do backlog do produto, que é um pouco óbvio, né? Mas o que faz parte dos itens do backlog do produto? Basicamente, qualquer característica, função, requisito, melhoria, correção, tudo que vai vai fazer parte do futuro, do produto em futuras versões, como requisitos, melhorias, defeitos, requisitos técnicos, tudo isso faz parte do backlog e são chamados pelo Scrum de itens do backlog do produto. Tá, e como que eu faço para identificar, para levantar esses requisitos e montar e criar o meu backlog do produto? Existem várias técnicas, obviamente, que analista de negócios, donos de produto, gerente de produto, tem usado para
fazer a identificação, o levantamento dos requisitos e criar o backlog do produto. Vou citar algumas delas aqui. A primeira delas é a entrevista de usuário, é uma técnica que eu gosto bastante, que consiste em você sentar numa reunião face-to-face. Hoje em dia, com o corona, acaba sendo complicado de fazer face-to-face, então pode ser remota, né? Pode ser online. E a ideia é que você entreviste, faça perguntas ao usuário, tentando identificar como que ele usaria o sistema e, baseado nisso, você tenta identificar os itens que poderiam agregar, trazer valor e começar a criar alguns protótipos, por exemplo, e começar a aplicar com esse usuário para tentar identificar os itens que teriam mais valor e que você adicionaria eles como sendo must-haves do teu backlog, por exemplo. Uma outra técnica que eu gosto é a chamada questionário, que consiste em basicamente você montar um questionário que pode ser feito por questões com opção, por exemplo, A, B e C, ou com questões abertas. E a ideia do questionário, ele é bastante usado quando você tem um público muito grande, você tem, sei lá, 50 pessoas que você tem que entrevistar e você gostaria de tirar uma estatística, por exemplo, no fim, de saber tantos por cento respondeu A ou B ou C, e baseado nisso você tomar uma decisão de implementar a funcionalidade A ou B, por exemplo. Uma outra técnica que eu gosto bastante é a chamada observação. E eu acho uma técnica extremamente poderosa e às vezes é complicada de você fazer, mas seria observar o usuário no habitat normal mesmo. Seria colocar um protótipo, por exemplo, na mão dele, seria ver do jeito que eles estão fazendo. Hoje seria ver. É diferente de você entrevistar, que você pergunta e ele te responde ou ela te responde, porque as pessoas, às vezes, eles estão tentando te falar uma coisa, mas quando eles vão realmente fazer, eles acabam fazendo aquilo de uma maneira diferente. E não foi nem por mal, de repente, que eles te responderam algo que não está muito alinhado com como eles estão fazendo. É normal, às vezes a pessoa está acostumada a fazer aquilo na rotina e para ela, quando ela está falando, ela acha que ela está falando exatamente do jeito que ela está fazendo, mas até você observar num habitat normal, você não consegue identificar algumas diferenças, por exemplo. E, por fim, é uma sugestão do Mike Cohn, que ele sugere no livro dele de história de usuário, que seria fazer um workshop para escrever história de usuário. A ideia desse workshop é que, ao invés de você focar em qualidade de histórias de usuário, você foca em quantidade. Então, você se reúna com os stakeholders, tenta identificar as principais funcionalidades ou jornadas de usuário e tenta escrever o máximo número de histórias de usuário possível, focando, como eu falei, em quantidade, não em qualidade. E aí, depois, no futuro, você vai ter que ter algumas reuniões de refinamento para ficar mais granular e, enfim, de repente, quebrar algumas histórias que estão muito grandes ou até juntar algumas histórias que estão muito granulares. Então, essas são algumas das técnicas que eu tenho usado, tenho visto o pessoal daqui usando também para identificar o backlog do produto e espero que tenha clareado aí a ideia de vocês, caso vocês estivessem usando só uma delas, ou de repente vocês estivessem usando todas delas, parabéns, muito bom. Bom, uma vez que a gente levantou e identificou os itens do backlog do produto, então como que a gente descreve esses itens do backlog do produto, né? Então, de novo, a gente tem, acho que eu acabei de comentar aqui da história de usuário, eu acho que a história de usuário é o modelo, é o template mais famoso, vamos dizer assim, né? O mais conhecido que existe para capturar principalmente requisitos de software, mas existem outros tipos de produto, como eu comentei, né? Melhorias, defeitos, requisitos técnicos, que às vezes a história de usuário em si, o template, o modelo da história de usuário, ou ela é too much, ou ela é muito para determinado tipo de requisito, ou ela não é tão adequada. E obviamente que isso vai depender da tua necessidade, da aplicação, e é importante sempre alinhar com o seu time para ver o que funciona com o seu time. E como eu comentei da história do usuário, eu gostaria de focar agora nessa parte mais final do webinar, nos desafios de se escrever e usar, inclusive, as histórias de usuário. Então, eu gostaria, como eu comentei no começo, de focar nos 3 maiores dores, vamos dizer assim, que eu tenho visto quando a gente tem conversado com product owners do lado do cliente, como tipo uma consultoria que às vezes a gente acaba precisando fazer um coaching neles. E basicamente essas dúvidas, né, essas dores, elas são meio que recorrentes, que basicamente eles
pergunta, tá, o que eu devo considerar ao escrever uma história de usuário e inclusive até na hora de dividir, de quebrar uma história de usuário? Qual que é o tamanho ideal de uma história de usuário, obviamente incluindo o critério de aceitação, e por que essa questão do tamanho ela é importante na hora de identificar uma história de usuário, e o que o negociável realmente significa. Acho que o pessoal deve ter ouvido falar do conceito invest, então o N ele vem o negociável ele vem do N, do invest, e tem muita gente que acaba não entendendo exatamente o que o negociável significa, então vou elaborar um pouquinho mais aqui na ideia do que o negociável significa para mim. Então, no primeiro item, o que eu devo então considerar ao descrever a história de usuário? Essa ideia desse bolo arco-íris é algo que eu aprendi aqui, é uma analogia que na verdade eu aprendi aqui, e que ele basicamente representa, esse bolo representa uma história de usuário, se vocês verem abaixo do bolo, que poderia ser chamada efetuar pagamento, que consideraria a opção de pagar com boleto, pagar com cartão e pagar com PayPal, ok? Então, se eu fosse descrever isso como uma história de usuário, esse bolo inteiro, poderia ser uma história de usuário como um comprador, eu quero poder pagar o produto com boleto, cartão ou PayPal, para que eu possa ter a flexibilidade de escolher qualquer forma de pagamento. Então, esse seria um exemplo dessa história de usuário, descrevendo esse bolo inteiro. E qual que é a ideia do bolo arco-íris? Por que seria esse rainbow cake aqui? Que a ideia é que cada camada, cada cor do arco-íris, ele transcreve, se a gente for fazer uma analogia, para uma camada do sistema. Então, eu poderia ter uma camada representando a interface do usuário, que seria a parte de front-end, poderia ter uma outra camada representando as APIs, a parte de middleware, e uma outra camada representando a parte de banco de dados, por exemplo, de back-end, data layer. Então, a ideia seria que cada cor representaria uma camada desse meu sistema. E a ideia de você fazer analogia com bolo é que, geralmente, pessoas normais não conseguiriam comer um bolo desse sozinho, ou pelo menos num determinado momento, porque o bolo é muito grande para comer sozinho. Eu acredito que minha esposa e minha irmã talvez até comesse, mas eu não conseguiria comer um bolo desse sozinho. E aí, o que algumas pessoas fazem ao dividir esse bolo, que eu imagino que não seja a melhor opção de dividir o bolo, seria fazer divisões horizontais deste bolo. Então, eu dividiria, por exemplo, o bolo camada por camada. Então, eu teria uma camada do bolo focada na parte de interface de usuário, a outra camada focada na parte de APIs e middlewares, e a outra camada focada na parte de back-end, por exemplo. E aí, se a gente fosse tentar transcrever isso para a história de usuário, eu poderia ter histórias de usuário assim, como um comprador, eu quero poder inserir os dados de pagamento na tela, para que eu possa validar esses dados, e como um comprador, eu quero poder submeter, salvar os dados na tela, para que eu possa ter os dados no banco de dados. Então, eu estaria fazendo essa divisão horizontalmente, e aí a ideia é que cada história de usuário, que nem a primeira história de usuário do topo, ela representaria essa parte de UI, então eu conseguiria digitar os dados e ter uma validação no front-end, e a segunda história de usuário seria a parte de realmente salvar as informações no banco de dados. Porém, eu não acho essa solução, essa opção, a melhor opção, porque a ideia de você criar um produto potencialmente entregável, liberável, é que você, ao final da sprint, você tenha algo que possa e vá agregar algum valor para o cliente, para o usuário final, para o dono do produto. E se você tem uma história de usuário que está focada só no front-end, de repente você vai ter uma telinha bonitinha, que vai ter algumas validações, mas na hora que você clica, por exemplo, ela não faz nada, ela não vai para lugar nenhum. Então, você tem uma tela, nesse caso, com todas as opções de pagamento com boleto, cartão e PayPal, mas que você clica e ela não faz nada, não vai a lugar nenhum. Uma alternativa que eu vejo como uma alternativa melhor, uma alternativa que tenho usado bastante e tem funcionado muito bem, ao invés de você ter fatias horizontais, você considera fatias verticais, que é basicamente como a gente divide o bolo na vida real, vamos dizer assim. Então, a ideia seria, ao invés de a gente ter as camadas separadas horizontalmente, a gente dividiria ela verticalmente,
E eu poderia ter no pratinho ali, por exemplo, pagar com um boleto. Então, eu estou dividindo esse bolo por funcionalidade, vamos dizer assim. Estou quebrando ela em partes desse pagamento. Então, eu teria o pagamento com boleto como sendo uma opção, pagamento com PayPal como uma segunda opção e pagamento como cartão como uma terceira opção, que seria, essas opções seriam, na verdade, histórias de usuários separadas. E a ideia é que, o pagar com boleto, eu estou incluindo todas as camadas do sistema. Então, eu estou incluindo a interface do usuário, estou incluindo a parte de APIs e eu estou incluindo a parte de banco de dados também. Então, isso agrega um valor tremendo para o produto. Por quê? Porque na hora que eu pego esse pagar por boleto, trago para a sprint, o meu time desenvolve, ele vai conseguir implementar, testar e entregar uma parte que vai ser totalmente funcional, vai ser vertical e vai ser totalmente funcional. O dono do produto vai conseguir efetuar um pagamento por boleto e conseguir comprar o produto. Ele não vai conseguir pagar com PayPal, pagar com as outras opções, mas esse escopo que foi determinado ali vai conseguir ser atingido e entregue inclusive para o cliente, se eles decidirem fazer o deployment desse produto. E se a gente for transcrever isso para a história de usuário, eu poderia ter uma história de usuário simples, pagar com boleto, que seria como um comprador. Eu quero poder pagar o produto em boleto para que eu possa comprar o produto sem cartão. Então, o benefício que ele quer com essa história é comprar o produto sem cartão e a solução que o time chegou, que eles entraram num consenso com o Product Owner para permitir que isso aconteça, é permitindo um pagamento com boleto. E aí, como eu falei, acaba sendo independente, você consegue ter uma parte totalmente funcional. Então, sempre que vocês tiverem que dividir, tente sempre usar fatias verticais, não horizontais. Por quê? Porque isso pode ser desenvolvido, testado e entregue de forma independente. Vai agregar um valor real ao produto, que é diferente de só ter uma tela que vai ser bonitinha, mas que não vai ser funcional. E, por fim, o Scrum Guide, ele fala em produto potencialmente liberável. E eu assisti uma palestra do Maicon, acho que há umas 2 ou 3 semanas, onde ele explica de uma maneira bem interessante o que para ele significa esse potencialmente liberável, e eu concordo, e assino embaixo se eu puder, que ele fala que um produto potencialmente liberável, ele tem que ter 3 coisas. Ele tem que ter alta qualidade, ele tem que ser testado, e ele tem aquilo que ele faz bem feito, mas não necessariamente tem que ser coeso. Então, nesse exemplo do pagamento, se esse pagar com boleto tiver alta qualidade, tiver sido testado, e o pagamento com o boleto que ele se propõe a fazer, ele faz bem feito, por Maicon, isso é considerado potencialmente liberável, ele pode ser demonstrado, ele pode ser entregue, o Product Owner pode gostar disso e, de repente, inclusive, se eles tiverem CI, CD, por exemplo, inclusive já lançar isso direto e ir para o consumidor. Obviamente, precisa analisar os dados, ver se pagamento com boleto é melhor do que com cartão, identificar effort e outras coisas mais, mas seria uma forma de você ter isso que potencialmente, não necessariamente vá ser entregue. E não necessariamente é coeso, porque ele não vai conseguir pagar com PayPal e com cartão, por exemplo. Então, aquelas outras opções de pagamento, elas ainda ficariam pendentes, de repente um outro time está trabalhando com isso em paralelo, ou de repente esse mesmo time acabar atacando essas outras funcionalidades na sequência, ok? Um outro ponto, um outro desafio na hora de escrever história, que eu tenho visto bastante, é qual que é o tamanho ideal de uma história de usuário, incluindo o critério de aceitação. Então, para mim, esse gráfico ele representa de uma maneira muito brilhante o que eu considero quando você está escrevendo uma história de usuário, um critério de aceite, que é basicamente quanto maior é a história de usuário, incluindo o critério de aceitação, maior vai ser o risco do seu time não entregar essa história. Por vários motivos, porque quanto maior a história de usuário e critério de aceite, maior vai ser a margem de erro, de repente, na hora deles fazerem a estimativa, maior vai ser a incerteza, pode ser que, de repente, tenha alguma necessidade de alguma investigação spike que eles não conseguiram identificar porque é muito grande de ser analisado. Então, para mim, histórias de usuário, elas têm que ser menor. À medida que você começa a quebrar a história de usuário em partes menores, você está gradativamente reduzindo o risco do seu time não atingir o sprint goal, por exemplo, os objetivos da sprint. Bom, e o que é o tamanho ideal, então? Eu não acho que existe uma receita mágica aqui.
eu posso compartilhar com vocês alguns números que eu tenho usado com meus times, mas isso acho que é muito particular de time para time. Mas a ideia é que, antigamente, quando eu comecei a escrever história de usuário, a gente usava esses cartãozinhos físicos mesmo, que é basicamente 10 centímetros por 14 centímetros. Então, obviamente que hoje em dia a gente usa sistema, né? Então acaba até esquecendo disso, mas sempre que você tiver na dúvida se a tua história de usuário com o critério da citação ela está muito grande, você lembra desse cartão, que antigamente ela teria que caber dentro de um cartão físico desse. Se de repente estiver muito maior do que isso, você com certeza vai ter que quebrar essa história de usuário, esse critério de aceitação em partes menores. E, de novo, existe um equilíbrio aqui, porque hoje com um BDD, por exemplo, com given, when, then, às vezes você não vai conseguir usar meia dúzia de linha para descrever eles, porque só cada critério de citação você já teria 3 linhas ali. Mas tem que usar o bom senso. E como eu falei, assim, não acho que existe uma regra, uma mágica nisso, mas o que eu tenho usado com o meu time, trabalhando com 2 semanas cada sprint, é ter história de usuário que vá de 1 a 5 dias, não muito mais do que isso. E se trabalhar com pontos, eu ia falar entre 1 e 3 pontos, 5 pontos, de repente 8 pontos ali usando o Fibonacci no máximo. Mais do que 8 pontos, já consideraria quebrar isso em partes menores. E, de novo, falar pela terceira vez, não acho que existe uma regra, não acho que isso seja uma mágica, varia de time para time, mas nos times que eu tenho trabalhado, isso tem sido assim, um equilíbrio, e trabalhando com essa questão de 5 pontos, 3 pontos e até 5 dias, tem trabalhado com uma margem interessante de risco baixo com os meus times, para eles conseguirem atingir os objetivos da sprint. Ok? E por fim, não menos importante, negociável. O que significa o negociável na prática? Muita gente que vem do método cascata, né, que usava o método cascata, que acaba migrando para Scrum, eles têm um pouco essa dificuldade de entender que, usando histórias de usuário, elas não são contrato. Então é um conceito diferente, porque quando a gente vem do modelo cascata, você tem o documento de escopo, que ele é fixo, ele não pode mudar qualquer vírgula ali que, de repente, à medida que você vai aprendendo mais o produto ou vai entendendo mais da necessidade do cliente, você queira mudar para melhorar, que você viu que inicialmente estava indo para uma direção errada, você não pode, que eles vão falar está fora de escopo, etc. Usando Scrum, e a ideia da história do usuário é que ela não é um contrato. Ela, na verdade, ela facilita a colaboração e entendimento, e ela é como se fosse um lembrete para uma conversa, ok? E um exemplo que o Jeff Patton ele colocou no livro dele de histórias de usuário, de User Story Mapping, que eu acho que representa bem essa ideia do porquê que a gente não pode usar a história de usuário como sendo um contrato, é que se vocês imaginarem essas 3 pessoas da imagem e eu entrego uma história de usuário A para elas, peço para elas lerem essas histórias de usuário, com certeza elas vão falar, olha, estou lendo aqui, entendi, estou feliz que a gente chegou num acordo, que a gente basicamente está na mesma página, a gente entendeu a mesma coisa. Porém, quando você senta para conversar individualmente com elas, que é o lance da conversa da história do usuário, você percebe que, na verdade, o entendimento que cada uma delas teve baseado na leitura da história do usuário foi diferente. E se você não tivesse tido essa conversa para tentar entender o que de fato elas queriam dizer, ou de fato o entendimento que elas tiveram, isso seria se perdido. Então, por isso que história de usuário, ela não é um contrato, ela deve ser utilizado como uma forma de lembrete para se ter uma conversa. Bom, então essas foram as 3 dicas para aplicar na história de usuário. Então, sempre que vocês forem dividir, pensem em fatias verticais, não fatias horizontais. Histórias de usuário, elas devem ser pequenas para minimizar o seu risco, e elas não são contrato, elas têm que ter uma margem ali para negociação e entendimento, porque o foco é sempre no valor, ok? E eu sei que o tempo aqui foi corrido, já faz 1 hora quase aqui que eu estou falando sem parar, e assim, não deu para a gente cobrir a fundo muita coisa aqui, mas se vocês quiserem saber mais sobre levantamento de requisitos, ou sobre história de usuário, ou sobre critério de aceitação, eu comentei aqui sobre o BDD, mas existem outros tipos de formas de critério de usuário. O BDD é o mais, acho que o mais usado, o mais famoso, mas eu gostaria de convidá-los a participar, a se inscrever
do nosso curso online, Product Backlog Professional. É um curso em parceria com a Uniagio, e a ideia é que você entenda, quando você fizer o curso, as principais técnicas utilizadas para levantamento do requisito, que você consiga dominar a criação de história de usuário, incluindo requisitos não funcionais, que a gente não teve tempo de citar aqui, que você também aprenda os diferentes tipos de critério de aceitação. Então, existem aulas práticas no curso, comigo descrevendo vários exemplos reais com BDD. Você vai saber o verdadeiro significado do conceito invest. A gente aqui tocou um pouquinho no N do negociável e até no do size ali, que é a questão do tamanho um pouquinho, mas tem as outras siglas também no curso abordado com bastante detalhe. Todos os exemplos usados nas aulas de história de usuário, de critério de aceitação, de wireframe, eles estão disponíveis no curso para ser baixados como parte do material da aula. E o curso está dividido em 5 módulos, que estão apresentados aí no slide, e ao todo é aproximadamente 40 aulas. A gente tentou fazer aulas curtinhas para que você esteja focado ali, já tem uma ação ao término de cada aula para fazer, e com total aí de 3 horas de conteúdo prático, e praticamente todos os exemplos são exemplos reais que eu trouxe de projetos e produtos que eu já trabalhei. Então, espero que os exemplos práticos eles ajudem vocês. E para quem se interessar, tem a página da Uniagio com o link certinho para vocês fazerem a inscrição. Vai ter um certificado do PBP. E o site é uniagio.com.br/pbp, de pato. E é isso. Essas são as minhas redes sociais de novo. Como eu falei, foi uma hora só para falar bastante coisa. Espero que eu tenha ajudado aí, compartilhar um pouquinho da experiência com vocês. E se vocês quiserem falar comigo diretamente, você pode mandar um e-mail para info@leandrobodo.com, ou, como eu comentei, das redes sociais aí. E vai ser um prazer de estar entrando em contato com vocês. E muito obrigado.